Boa noite, amados. Você não consegue realmente apreciar o culto até você chegar àquela posição quando você não consegue sair para o culto. Né? Já são desde Natal, basicamente, que eu não consigo participar realmente nos cultos na igreja. Graças a Deus, estou aqui hoje à noite. E só pela graça do Senhor mesmo. Né? É Ele a quem realmente capacita. Vamos colocar a eletrônica funcionando. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Escrevo ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda na mão dos 7 candeeiros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança. Eu sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho, porém, contra ti o fato que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não se arrependeres, logo vires contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra para cada coração. Vamos orar. Pai, mais uma vez rogamos a tua bênção sobre o nosso culto. Abre, Pai, a tua palavra. Fala realmente aos nossos corações. Queremos, Pai, ouvir a tua voz. Queremos fazer a tua vontade. Portanto, ajuda-nos, Pai, para prestar atenção àquilo que o teu Espírito há de dizer para cada um de nós. Que possamos sair deste lugar mais perto do Senhor, abençoados e prontos para te servir melhor. Rogamos, seu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual a característica mais importante de uma igreja? Será que é o tamanho? Igreja que tem mais gente é que é a igreja mais abençoada? Ou será realmente que depende do número de trabalhos que a igreja faz? Uma igreja assim operosa, trabalha muito, tem tudo que você pode imaginar. Reuniões de discipulado, reuniões de oração, estudo bíblico, encontros sociais, evangelismo, tem tudo isso naquela igreja. Será que é isso que é mais importante? Que Deus dá mais valor para isso? Ou talvez esteja pensando, talvez a posição doutrinária, a igreja fiel às doutrinas bíblicas, e não arreda pé realmente daquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Outros ainda diriam que é santidade de vida. Os crentes estão vivendo aquela vida santa diante do Senhor. Será que são essas características que são
consideradas mais importantes por Deus? Interessante que a igreja em Éfeso, como nós verificamos pela leitura, tem todas estas coisas. Tudo aquilo que nós verificamos. Mas o Senhor falou, eu tenho alguma coisa contra vocês. Tinha algo faltando de suma importância naquela igreja. Tão importante que até ele falou de tirar aquela igreja do seu lugar. Tão importante esta característica. A igreja estava num lugar bem favorecido. A igreja de uma das grandes cidades. 225 mil habitantes. Há muita gente para aquele tempo. Uma cidade que era centro do culto do imperador de Roma. Além de mais, uma das maravilhas do mundo, o templo de Diana, a deusa de fertilidade, funcionava naquele lugar. Só que não era muita coisa que edificava. Era um culto totalmente licencioso, imoral, cheio de prostituição, cheio de tudo aquilo que não presta. Tinha um grande porto, barcos de todo tipo, pegava barco de qualquer tamanho, maiores barcos do mundo naquele tempo, podia passar sem problema naquela cidade. Então nós verificamos que a cidade foi colocada realmente num lugar bem importante e uma boa oportunidade para falar de Jesus. Ao mesmo tempo, nós verificamos que trouxe bastante problemas, porque estando num lugar assim, problema da adoração do imperador, o problema dos cultos imorais que estava acontecendo dentro do templo de Diana. E, sem dúvida, era um lugar difícil de servir a Jesus, de glorificar o Senhor. Tinha muita coisa boa naquela igreja. Imagina. Verificamos que a carta começa com a aprovação de Deus. Ele começa elogiando. É uma boa estratégia, né? Se você vai dar uma chamada em alguém, você começa primeiramente elogiando, né? O que é bom, o que eles fizeram certo, né? Começa lá, colocando lá em cima, depois entra. Porém, né? Exatamente isso que aconteceu. Como que ele descreve aquela igreja? Bom, uma das coisas que verificamos é uma igreja que servia ao Senhor. E disse, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Uau! Aqui nós verificamos que era uma igreja que serviu a comunidade. Como nós verificamos, sem dúvida, tudo quanto tem de reunião que vale a pena ter, funcionava naquela igreja. Eles oravam nas reuniões de oração, estudaram a Bíblia, tiveram os encontros de discipulado, tiveram a oportunidade de sair para a rua, como a nossa igreja faz, sábado de manhã, distribuindo literatura e outras coisas para as pessoas e convidando as pessoas para a igreja. Então, nós verificamos que é uma igreja que realmente serviu a comunidade. Outra coisa que verificamos, que era uma igreja sacrificial. O termo usado aqui, conhece o seu labor, é um termo realmente que traz a ideia de alguém sofrendo. Custou alguma coisa. Não foi uma coisa feita na hora vaga, não. Foi sacrificial. Eles pagaram bem realmente para aquilo. O trabalho realmente foi bastante duro e difícil naquele lugar. Custou tempo, dinheiro, energia, tudo que tem tinha realmente acontecendo lá. Era uma igreja separada. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas que não são, e descobriu que eram impostores. Não há qualquer um que entrava no púlpito daquela igreja para pregar. Ninguém chegava lá realmente para falar besteira, heresia. Eles zelaram pelo púlpito. Pensaram bem antes de permitir os pregadores assumir realmente o púlpito da igreja.
Mas verificamos, não apenas tiveram cuidado com as doutrinas da igreja, mas a vida moral, espiritual das pessoas realmente que passavam pela igreja. Pessoas realmente, só as pessoas realmente que viviam a vida cristã e permitiram realmente assumir qualquer posição dentro daquela igreja. Não apenas doutrina, sã doutrina, mas vidas santas também, exigidas realmente por aquela igreja. Tudo isso. Que exemplo realmente para muitas igrejas hoje em dia. Olhando, nós diríamos uma igreja perfeita, não é? Faz tudo certinho. Só. Depois de tudo isso, depois dessas coisas, vem uma palavra. E disse, eu tenho uma coisa contra vocês. Eu tenho uma coisa. Tanta coisa a favor. Mas agora, uma acusação. Vocês, ele disse, vocês abandonaram o seu primeiro amor. A igreja em Éfeso tinha um problema. Com todas as atividades, não fizeram por amor ao Senhor. Faltou amor para com Deus por trás de tudo aquilo que está fazendo. Verificamos aqui, por exemplo, o termo amor, agape, amor divino, usa-se 114 vezes aqui dentro desse livro. É muito importante. Como é que é primeiro amor? É um amor exuberante, amor inibido. Aquele tipo de amor que aconteceu uma vez na minha vida, quando um amigo, bom amigo, me levou lá para o país de Gales para encontrar uma amiga da irmã dele, da família, para encontrar uma galesa que estava querendo ir para o seminário. E por coincidência, mesmo seminário onde estava indo. E foi apresentada aquela jovem na porta do hospital, que ela estava trabalhando na hora, por sinal, no meio de uma epidemia que estava acontecendo, mas ela veio. Primeiro amor. Eu saí de lá com a certeza absoluta. Vou casar com aquela menina. Fomos para o seminário, né? E apesar de tudo, Deus deixou muito, muito claro que era aquela pessoa que Ele tinha para mim. E mesmo às vezes tentando separar para não fazer coisas contra a vontade de Deus, Deus juntou. Vez após vez. Tentamos, Deus juntou de novo. Então chegamos à conclusão, era a pessoa certa. Agora, primeiro amor, as coisas que a gente faz por amor, né? Quando eu estava trabalhando como pastor dessa igreja, alguns anos atrás, né? 1962, né? Pouquinho tempo atrás, né? O que a gente fazia por amor, né? Ela vinha aqui, da enfermagem, trabalhava comigo na visitação de casa em casa, aqui no lugar, e à noite eu voltava lá para o Woolwich, passava por baixo daquele túnel à noite, subir para deixar ela lá no hospital e voltar. Tanta coisa que a gente faz por amor, que não faria para qualquer outra coisa, né? O primeiro amor, você só fala daquilo. Você não tem medo de contar para todo mundo quanto que você ama aquela pessoa. Você quer que todo mundo conheça esta pessoa. Eu sei como é que é o primeiro amor, porque esse é o primeiro amor. Tantos anos atrás, né? Desde 1962, né? Quando Deus juntou a gente. Mas é uma coisa que a gente vivia e continua vivendo até hoje. Porque é do Senhor, é o Senhor nosso Deus. Mas você não tem medo de expor o que você está pensando. Porque você ama
aquela pessoa tanto. Quando duas pessoas amam um ou outro, eles realmente pensam em uma ou outra o tempo todo. Só pensando realmente na outra pessoa. Não tem problema nenhum de conversar um com o outro. Realmente, esse é o primeiro amor. Fala com os amigos, conversa com a pessoa, faz o que você não faria para nenhuma outra razão, porque você ama aquela pessoa. Este é o relacionamento que o Senhor Deus quer com cada um de nós. Uma igreja trabalhadora. Uma igreja que fazia coisas de maneira sacrificial, que zelava pela doutrina, zelava pela santidade de vida. Tudo isso. Mas o Senhor disse, eu tenho alguma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. O problema é que a igreja não estava fazendo essas coisas mais. Os trabalhos, por amor de Deus, estão acostumados a fazer estas coisas. Sempre fazia. Então, continuava fazendo. Saía para fazer trabalho de evangelização, estudo bíblico, ora, compartilha Cristo com outras pessoas. Mas faz isso por amor do Senhor. Porque você ama o Senhor Deus acima de todas as coisas. Você tem tanto amor para com Ele, que você não tem como ficar calado. Tem que falar. Até o ano passado, quando eu estava ainda dirigindo o Instituto Bíblico no outro lado da cidade, eu voltava à noite, às vezes bastante tarde das aulas. Mas as oportunidades, eu sentava dentro do trem e falava com o Senhor, Senhor, coloca alguém na minha frente. Alguém com quem posso falar de Jesus. E nunca falhou. Falei com gente de todo tipo, até um dos chefões do Microsoft. Falei de Jesus. Mas falamos porque nós amamos o Senhor. Nós não temos jeito de ficar de boca fechada. Eu preciso falar dele, porque eu amo ele tanto que todo mundo conhece ele. Como aconteceu realmente com a minha namorada. Minha namorada, aqui é Glenise. Contava para todo mundo. Porque eu amava ela. Eu queria que todo mundo conhecesse ela. O que nós fazemos no trabalho de Deus? Estamos fazendo exatamente por este amor? Porque nós amamos o Senhor nosso Deus, acima de todas as coisas. Esse tipo de amor realmente vem do coração. É visto realmente pela conduta, maneira de viver, mas vem realmente do nosso coração. Isaías fala assim em Isaías 29, 13. O Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas pelos homens. Que tristeza. Isaías 29, 13. Onde se vê isso? Pode acontecer até na adoração, né? Nós cantamos, às vezes, sem pensar. Ou, às vezes, sem concordar com aquilo que está escrito, às vezes, no hino. Uma vez ou outra, aparecem hinos, corinhos, que tem coisas escritas e eu fecho a boca. Não consigo. Mas, às vezes, nós cantamos assim, porque simplesmente não pensamos naquilo que está acontecendo. A verdade é que, na medida que nosso amor esfria para com Deus, ele esfria também para com as outras pessoas. Ficamos indiferentes para com a palavra de Deus, estudo da palavra.
Começamos a ficar indiferentes para com o povo de Deus. E eu diria que um dos maiores problemas, principalmente da igreja inglesa na Inglaterra, é a falta exatamente deste amor. Falta de amor uns para com os outros. Onde eu moro, em Loughton, nós visitamos diversas igrejas quando nós chegamos lá. Um bocado de igreja nós entramos, um mês inteiro, indo nos cultos, frequentando os cultos, e saímos, sem uma pessoa dizer um bom dia, quem é você, ou qualquer outra coisa. Ou até, saímos até, a única vez que alguém falou com a gente, foi para xingar. Porque eu, na minha inocência, coloquei meu carro no estacionamento na igreja, e uma senhora achou que o estacionamento era dela, e me xingou porque eu coloquei meu carro lá, e todo mundo sabe que é lá o lugar dela. Eu simplesmente falei, bem, eu não vi seu nome lá. Me desculpa. Né? Que tristeza. Você consegue entrar e sair da casa de Deus sem alguém falar com você, dar uma palavra para você? Falta de amor. A Bíblia coloca assim, meu povo, vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada. Nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor, com bela voz, que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Ezequiel que fala isso. Reparou? Ele fala que tem de fazer o quê? O que tem de acontecer? Ele disse, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Primeiramente, ele diz que lembre-se de onde caiu. Quando que se perdeu esse primeiro amor? Essa devoção intensa para com Deus. Onde? O que aconteceu que provocou isso? Se lembra? Lembra onde que começou? Eu lembro bem os primeiros anos como cristão. Estava na Força Aérea, na Alemanha, quando eu aceitei Cristo. Para mim, não era nada ficar horas só louvando a Deus. Só ficar, louvava o Senhor. Tinha a maior alegria da vida de só ficar, às vezes, sozinho lá, adorando o Senhor. Se lembra disso? Se lembra quando você não perdia nenhuma oportunidade de falar do seu Senhor? Se lembra? Estuda a palavra. Quando eu aceitei Cristo, peguei o Novo Testamento, o menor que podia, botava dentro do uniforme, porque não podia parecer nada assim, espaçosa. Então, botei o Novo Testamento e toda a oportunidade. Estava lá, estudando a palavra de Deus. Porque eu amava a palavra do Senhor. Se lembra disso? E hoje? Faz essas coisas com esse mesmo amor. Oração? Puxa, reunião de oração. Opa, aleluia! Eu vou. O que você fala hoje em dia? Isso é reunião de oração. Eu não vou lá, não, está frio lá fora. É isso? Lembra-te de onde caíste. Fazer o que mais? E volta à prática destas coisas. Volta à prática dessas coisas. Arrepende-te. Arrepender-se. Vira as costas naquilo que causou a queda espiritual na sua vida. Vira as costas para isso. E começar agora a andar nos caminhos de Deus. Amados, como que está o seu amor para com o Senhor? O que você faz
Você faz por amor. Você vai lá fora, sábado de manhã, para ficar na esquina falando de Jesus para as pessoas e convidando para o culto, por amor. Vocês oram, porque você não aguenta ficar longe do Senhor. Tem oração? Eu tenho que estar lá, falando com meu Deus. Eu tenho isso contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esfriamento do amor para com Deus provoca esfriamento do amor para com as coisas de Deus. A oração, o estudo da palavra, evangelismo. E depois reflete para com o povo de Deus. Paramos de amar uns aos outros, como a palavra de Deus nos fala. Amar uns aos outros, como Ele nos amou. Uau! Amar, eu tenho de amar cada irmão aqui do mesmo jeito que Deus me amou. Há muita coisa, né? Há muita coisa. Mas que a Bíblia fala que eu tenho de fazer. Eu tenho de amar meu irmão do mesmo jeito que o Senhor me amou. Uau! Este amor está aqui dentro da Bíblia. As obras, serviço, sacrifício, feitos sem amor para com Cristo, não valeu nada. Essas coisas tornaram-se um hábito. Sempre faziam, então continuaram fazendo. Então vem uma advertência. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Lembre-se onde que você começou a perder o seu amor para com o Senhor? Arrepender-se disso? Lembra o que provocou isso? Para de viver assim e volta para a posição que tinha antes, o amor para com o Senhor. A ameaça é forte. Se não se arrepender, virei você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Que tragédia! Porque o Senhor está dizendo aqui, a sua igreja, a igreja em Éfeso, vai deixar de existir. E aconteceu. Não existe nenhum sinal de uma igreja naquele lugar. Tão trabalhador, tanta coisa que fazia, não existe mais, porque perdeu o seu primeiro amor. Que tristeza. Mas há uma promessa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Precisamos ouvir, entender e obedecer o que está escrito aqui dentro da Bíblia. Temos de prestar atenção àquilo que o Senhor fala através da sua palavra. Ao vencedor, aquela pessoa que luta contra o mal, que tem realmente o amor para com o Senhor, assim, será um vencedor. A igreja que vence, a igreja que mantém o final, aquele amor intenso para com o Senhor da igreja. Eu tenho isso contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você ama o Senhor mais do que qualquer outra coisa? Você está seguindo a chamada de Deus para a sua vida?
Está revelando o amor para com seus irmãos em Cristo, como Ele nos amou. Amor para com os outros. O nosso cristianismo pode ser só tolerável, mas não vitorioso. Temos de amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu tenho isso contra ti, diz ele, que abandonaste o primeiro amor. Amados, todas essas outras coisas que nós falamos que estão acontecendo na igreja lá, são excelentes. É bom ter estudos bíblicos. É bom ter grupos. É bom ter disciplina. São coisas bíblicas. São coisas que podemos ter na igreja. Devemos ter. Mas o problema é que está sendo feito pelo motivo errado. Não está sendo feito por amor para com o Senhor. Amados, como que é o seu amor hoje para com o Senhor? Você ama Ele mais do que qualquer outra coisa? O que você faz para Ele na igreja, você faz por amor ao Senhor? Você não tem jeito de ficar calado. Essa é minha noiva aqui, essa é Glenice, eu falava tudo sem vergonha. Por que eu amava ela? Quando nós amamos o Senhor, eu amo Ele tanto que não tem jeito de ficar calado. Eu preciso falar dele, porque eu amo Ele tanto. Amados, se este é o seu problema, volta ao seu primeiro amor. Que Deus nos capacita e faz com que possamos, cada um de nós, voltar a fazer tudo o que fazemos por amor ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Amém.